muitos não saibam, ou alguns não saibam, é que quem administra tem a responsabilidade e chama para si a responsabilidade. Essa questão de reformulação na Câmara, com relação à mesa da Câmara, a mesa de comando da Câmara, tá? O Marcão Papeleiro, tá? Marcos Alto, ele trouxe para a discussão interna no partido. Agora, dentro de tudo aquilo que é discutido... Mas tinha esse item quando trouxe para a discussão? Quando ele fez a campanha, porque nós tínhamos alguns candidatos a ser presidente da Câmara. Isso na discussão interna do próprio partido, tá? Haja vista que aqui na mesa está o Ademir do Amaral, ele está representando principalmente o DEM e falando em nome do Fernando, e todo mundo sabe que uma das questões que o Fernando alegou na questão da saída dele do próprio partido foi essa questão que não tinha prestígio, tá? Com relação a isso, naquele período, internamente no partido, houve a disputa, o Marcão acabou sendo o vitorioso para ser indicado a presidente da Câmara. Agora, desde quando ele fez a campanha, ele já colocou a proposta, o projeto de reformulação na Câmara. Então, quem votou no Marcão já sabia das propostas dele em relação às reformulações. Tinha a proposta dele de reformulação da Câmara, certo? Agora, tudo aquilo que ocorre para quem comanda, aí tem os seus percalços, tá? Essa é uma situação, vamos dizer assim, uma situação cômoda ali dentro. Alguém tem que tomar partido com relação a isso, tá? Ele, acredito eu, que ele não vai fazer aquilo só por perseguição a essa ou aquela pessoa. Você acha que então, não é nada para o assessor? Os fatos, eu acho que acredito eu que levou a ele tomar atitude. Agora, com relação aos fatos, por exemplo, falou o Ademir do Amaral, que internamente ele chamou para si e fez a demissão do assessor, certo? Agora, volta à ditadura? Poxa, não é questão de volta à ditadura. Aliás, tinha um ex-membro do partido ali com uma placa, né? A mesa da Câmara... Quem é aquele? Quem é aquele? Mesa da Câmara, quem é aquela pessoa lá? A mesa da Câmara, Quem? ela não é, tá? É a dona da razão ali, tá? O presidente da mesa não é o dono da razão. Ele tem que discutir com todos aqueles que compõem a direção da mesa. Então, é uma tomada de direção, tá? E acredito eu que a gente tem lá, tem mais outros vereadores, tá? Para citar alguns dos nomes, nós temos o Pedro Nunes, nós temos a Solange, nós temos outros companheiros lá, o Weber, tá? Que como eu os conheço, tá? Se houvesse uma falha da parte do Marcão, eles não iam ficar quietos com a situação. Agora, ele tem que tomar atitude daquilo que acontece de errôneo lá dentro. Agora, foi uma lei reformulada. Agora, nessa lei reformulada, alguém vai ter que, em determinados momentos, ter que ter o papel de vilão ali dentro, vamos até assim dizer, entre aspas. Mas tem que ter determinação. Como na casa da gente. Às vezes você tem que tomar umas atitudes em casa que não agrada a todo mundo. Tá, então eu entendo dessa forma aí, que é uma lei que foi reformulada, pode colocar os diversos itens. E vai pegar sempre na questão de que, quando for demitir, quem é que demite? Demite aquele um que é a voz de comando. É aquele um que tem o comando lá dentro. Agora, nessa reformulação, para quem ficou essa voz de comando? Tá? Ficou para o presidente da Câmara. Então, com essa visão que eu vejo, tá? É com essa visão que a gente entende. Agora, aí as controvérsias são inúmeras. São. Certo? Assim, Mas aí tem que ter responsabilidade, porque aquele que se propõe a estar realizando determinados cargos, efetivando determinadas tarefas, então ele corre o ônus da situação. É a situação que ele está. É uma pena de que, como houve o debate aqui, certo? Poderia, vamos dizer, ele era o pivô da questão, não pôde vir, mas tinha demais outros membros da mesa que poderiam estar vindo aqui e até explanando a respeito, trazendo esclarecimento para a população e para os telespectadores a respeito dessa situação. Que, a meu ver, os demais que estão lá não vão ser coniventes com questões injustas que possam, por vezes, até surgir, porque nas ações humanas, nem sempre a pessoa age com justiça.
um momento ou outro lá, por calor, ou sei lá por o que, ele pode cometer uma injustiça. Os demais não vão ficar quietos com essa situação. Então não é uma ação que partiu do presidente. Ali, o que você quer dizer, tem mais vereadores, mais pessoas que compõem essa comissão, que não é uma decisão que foi tomada única e exclusivamente pelo vereador Marcão, que está pagando por essa... Isso. E não foi assim, vamos dizer, uma atitude tomada a bel prazer. Entendi. Aliás, na nossa matéria que foi feita, vários vereadores aparecem falando e está mais ou menos dentro dessa sua linha de raciocínio. Ocorreram fatos, certo? E nesses fatos que ocorreram, chegou numa certa situação de que alguma coisa deveria ser feita. Tá? Agora, assim, aquilo que eu disse, aquele que tem a voz do comando, nem sempre ele passa de bonzinho. Ele vai ter que tomar uma atitude um pouco mais indelicada, vamos até assim dizer, se for falar. Ou vai ter que ser justo com a situação. A gente fala indelicado no bom sentido, que da questão de estar demitindo alguém, que é a coisa que é mais difícil para um ser humano, para ele estar demitindo o seu próximo lá, certo? Agora, é essa situação que permeia nesse caminho. Você acha que era uma situação que alguém tinha que fazer e sobrou para o presidente? Tem que fazer jus àquilo que ele se comprometeu em realizar. Tá? Perfeito. Agora, uma das coisas mais curiosas que eu ouvi durante a semana seria assim que, na verdade, a vereadora Fabíola não deveria estar tão nervosa e tão revoltada como ela estava, porque o vereador Marcão, na verdade, ele estaria fazendo um grande favor para a vereadora, né? Isso foi uma das coisas que eu ouvi, não sei se o Ademir Amaral chegou a ouvir isso, mas foi uma das coisas que eu ouvi. Claro que veio de assessores também lá da Câmara Municipal, de uma forma que essa pessoa que foi demitida, né? Ela causaria mais problemas para a vereadora do que soluções, né? Mas isso quem tem que decidir, né, é a própria vereadora, não é absolutamente ninguém que tem que fazer essa avaliação. Eu só estou comentando porque, na verdade, a gente também conhece o Marcelo, que é o assessor que foi demitido, uma pessoa que sempre atendeu a nós aqui da TV Votorantim de uma forma assim, muito tranquila, muito rápida, sempre foi muito gentil na forma de resolver as coisas, sempre dá retorno, porque tem assessor que não dá retorno. Você liga, ele te enrola e tal. E o Marcelo, pelo menos com a gente, né, Luciano? Não sei com você. Sempre foi muito atencioso conosco, né? Ele, inclusive, esteve na sessão segunda-feira, acompanhou parte da sessão e depois ele não ficou até o fim. Mas ele também se mostrou muito tranquilo, viu, Wellington? Eu conversei com ele, ele disse que estava tranquilo e... Pelo que eu entendi, a vereadora Fabíola foi realmente quem mais se doeu com isso, né? Claro que ele também deve ter ficado sentido, mas ela... E ela alega algumas coisas, o vereador, tanto o vereador quanto ela, em entrevista aqui para a TV, como vocês viram, já na semana passada, na sessão da semana passada, eles trazem algumas alegações. A mesa diretora alega que a emenda substitutiva que a Fabíola e a bancada do PSDB apresentou é inconstitucional. Daí a Fabíola diz, mas então nós estávamos trabalhando até hoje com uma lei que não poderia ser daquela maneira, uma vez que era inconstitucional. A mesa diretora afirma que foi justamente por isso que essa lei foi readequada, porque haviam outras situações nesta lei, porque ela readequa cargos, salários e uma série de outras atribuições ali dentro da Câmara. E haviam outras situações nessa lei que também tinham que ser readequadas para ficar constitucional, já que a Constituição também sofre ajuste sempre e a Câmara também tem que se atualizar nesse sentido. E uma das questões que haveria que ser mudada aí para se adequar à nova legislação, à Constituição, é essa parte, essa cláusula aí que diz que a mesa diretora é responsável por contratar e por exonerar. A mesa diretora também afirma que em outras cidades isso já acontece, que não é só em Votorantim, que não é uma situação única da cidade. Porém, houve uma discórdia quando a mesa diretora citou Sorocaba como exemplo. O vereador Marcão, como você viu aí na reportagem, levou a lei de Sorocaba e leu o trecho onde diz que a mesa diretora é responsável por exonerar e por contratar. Por sua vez,
A vereadora Fabíola diz que esse trecho realmente existe na lei de Sorocaba, mas mais adiante existe uma outra cláusula que diz, com o consentimento do vereador que contratou. A vereadora Fabíola ainda afirma que se a mesa diretora houvesse realmente tido a certeza que houve uma briga, uma situação incorreta no gabinete dela, a mesa diretora, com a lei antiga, já poderia sim ter exonerado o funcionário sem precisar mudar a lei para isso, porque a mesa diretora já tinha esse poder de exonerar em caso de força maior, se houvesse uma sindicância e houvesse a prova de que isso aconteceu. Já a mesa diretora afirma que houve uma pressão popular muito grande por redes sociais, especialmente o Facebook, onde as pessoas estavam pedindo que a mesa diretora tomasse uma providência e a mesa diretora, então, pediu para que a Fabíola averiguasse os fatos e a Fabíola falou, fiquem à vontade, façam aí as investigações que vocês quiserem, o que vocês acharem adequado, que se vocês me provarem que isso aconteceu, aí sim a gente pode fazer isso. E nenhuma parte nem outra investigou. E eu espero que aqui eu tenha explicado exatamente o que os dois lados disseram. Estamos aqui com representantes do PSDB e do PT, e eles podem me dizer se eu estou sendo clara. Aqui eu não estou tomando partido, eu estou dizendo o que cada um afirmou em entrevista à TV Votorantim e a mim também, que estava lá com o meu gravador. Agora falta o representante do PSDB aqui falar. João, você acompanhou toda essa situação, né? Eu acompanhei a sessão, acompanhei um pouco da situação. Acho que houve, assim, foi sumariamente demitido o Marcelo. Por quê? Porque é uma pessoa muito prestativa, é o braço direito da vereadora Fabíola, e isso não é uma retaliação em cima da bancada do PSDB na Câmara. Por quê? Porque nas vésperas, naquele projeto de readequação da Câmara, ali envolvia cargo de confiança, aumento de cargo, aumento do salário dos assessores, e o PSDB foi contra, seria contra. Até houve uma pressão para votar isso aí. Então, como eles não iam votar contra, então houve esse artigo aí para retaliar a vereadora Fabíola, que só pode ter acontecido isso aí. E essa discussão, essa briga entre o assessor e o servidor público, isso aconteceu? Você tem notícias? Olha, eu ouvi falar que aconteceu. É discussão. Agora, preciso saber o que o funcionário da prefeitura estava fazendo no gabinete da Fabíola. O que aconteceu lá? Quem começou? Tinha que haver uma sindicância, haver uma investigação. Não simplesmente jogar tudo em cima do Marcelo, sem defesa. Isso é uma ditadura. De quem sempre defendeu a democracia, está impondo uma ditadura na Câmara de Votorantim. Porque ninguém pode ser condenado sem as provas. E ali simplesmente foi sumariamente demitido. Quando ele apresenta lá aquela denúncia do munícipe, quem seria o munícipe? Quem foi? Isso é moda pé. Qualquer um pode mandar uma carta lá e fazer uma denúncia. Isso o presidente acatar, então, queria ver se fosse inverso, fosse contra um assessor do PT, se ia acontecer isso aí. Como no SAI, houve agressão de um funcionário de confiança do SAI em cima de um funcionário público concursado do SAI, mas nem advertência não deu. Nem advertência não deu. Isso é um absurdo está acontecendo isso aí. Agora, em cima do Marcelo, em cima do assessor da vereadora Fabíola, e que tome cuidado os assessores lá, que essa moda pega. Eu dizer uma coisa para você, o PSDB fica sem um assessor na Câmara, tudo aqueles que for combativo. Tudo que for combativo, um vereador combativo na Câmara, e sem uma pedra no sapato dele, está sujeito a acontecer isso aí. João, e o senhor acredita que se houvesse essa sindicância, que as partes fossem chamadas, que as testemunhas se declarassem, e se houvesse, então, o resultado de que realmente ocorreu algo mais grave, o senhor acha que a Fabíola, sim, o demitiria mesmo assim, ou não? Tendo assim a sindicância, tem que demitir. Não tem como ser. Daí, houve a sindicância, foi comprovado tudo ali. Daí nem precisaria que ela demitisse, né? Não precisava. Mas essa mudança que fizeram na lei foi mais em retaliação à bancada do PSDB por causa da... Porque você conta os cargos de confiança, por que aumentar cargo na Câmara?
Antes eram 17 vereadores e tinha menos funcionário. E hoje, com 11, por que aumentar mais cargo? Acho que é o suficiente para a Câmara isso aí. E nós, do PSDB, o diretório mesmo era contra isso aí. Então, foi orientação do diretório do PSDB. Para que isso não ocorresse, não votasse favorável. E só para esclarecer, no mesmo dia que saiu a portaria no Jornal Oficial da exoneração do Marcelo, também saiu a exoneração do assessor do vereador Robson Vasco. Porém, foi um pedido do próprio vereador, que pediu a exoneração de um dos seus assessores e já indicou outra pessoa para assumir no lugar. O senhor tem informações de por que o vereador Robson Vasco fez essa troca? Não tem. Acho que sei lá, não posso. Foi uma atitude pessoal dele. Porque eu nem tinha muito conhecimento com outro assessor. O meu maior conhecimento é com o Mário. O Mário está sempre junto, o outro não. O senhor tem, assim, só para... tem muito a ver com esse assunto, mas o senhor tem uma aproximação com o vereador Robson? Tem, mas... Então, peça para ele que em 2012 ele aceite o convite e possa estar aqui com a gente, porque é o único vereador até hoje o Robson que não veio. Não, ele é meio tímido também, igual eu, assim. Igual o senhor. Mas se fosse igual o senhor, estava bom, porque eu nunca vi ele falando na tribuna. A única coisa que a gente ouve ele falando na sessão é dispenso na hora que dá chamada. E ele é uma incógnita. A gente que acompanha a sessão da Câmara, é recente a minha atuação lá, faz alguns meses que eu vou. E nesses meses que eu vou, nunca vi o vereador se pronunciar em nada. Aí a gente fica naquela questão, mas como será que é o trabalho dele, né? Porque é estranho um representante do povo não falar por ele. E a gente fica na dúvida, a gente quer trazê-lo aqui, quer que ele explique. O Labrego já veio aqui, o Labrego também era difícil, né? O Labrego disse que o Robson aprendeu com ele, né? Inclusive. É difícil, Aquela pesquisa que você estava fazendo do trabalho... Sim, nós pedimos, inclusive, não por causa do Robson, viu? Mas nós pedimos para a assessoria de comunicação da Câmara Municipal nos enviar um relatório do número de requerimentos, de projetos de lei, de indicações e de demais atividades realizadas pelos vereadores neste semestre. E a assessora de comunicação disse que iria me enviar até hoje, porém eu não recebi. Então eu espero que até segunda, eles vão trabalhar até terça, se eu não me engano. Então, eu espero que até segunda-feira a gente receba e no primeiro debate dos fatos do ano que vem, a gente comenta a atuação dos vereadores aqui no segundo semestre de 2011. Então, eu gostaria de voltar ainda no assunto da exoneração do Marcelo. Então, no caso, até um negócio até estranho. O vereador Marcão, ele é líder sindical. E quando o patrão manda o funcionário embora... Às vezes é por ato infracional dentro da firma. Ele vai lá, vai fazer oba-oba na porta, vai fazer movimento. E quando está na mão dele aqui, não dá nem chance do funcionário se defender. Isso que vê a diferença. Lá é uma coisa, aqui é outra. Por quê? Você pode responder, Penha? Por quê? Olha, eu até posso pôr um pouco de ideia nessa situação. Como eu já falei, eu acho que até já está respondido, vamos dizer assim. Quando alguém chama para si uma responsabilidade, ou então quando é delegado um poder para alguém, tá? Você não vai só viver de bônus, tem um ônus, tá? Na questão de ser um líder sindical, eu já fui líder sindical, eu fui diretor de sindicato. Sim, eu lembro. Tá? Eu fui diretor do sindicato por 9 anos. Não aqui em Sorocaba, porque em Sorocaba estava banido aí, porque não arrumava serviço nas médias e grandes empresas. Mas fui diretor do sindicato lá em Itu. E é papel nosso de ir na fábrica lá averiguar, tá? Agora, da mesma forma, é papel daqueles que se sentem lesados, certo? Aqueles que sentem ou acham que deveria ter tomado uma outra medida, poxa, procura os meios legais. Aqueles que fazem a defesa sabem dos meios legais. Se só para criticar por criticar, isso não resolve a questão. E aí vem a situação de que, por exemplo, alguém é colocado para exercer uma determinada função. Agora, quando se tenta, naquela função que aquela pessoa a duras penas chegou ou fatalmente chegou, é querer diminuir o poder dela, tá? Aí que vem o X da questão. E como você mesmo disse, Wellington, tá? É mais uma questão do próprio PT.
o PT tem uma grande responsabilidade aqui na cidade e não foge da responsabilidade. Ou seja, para assumir os louros da questão, os bônus, ou mesmo para os ônus da situação aí. Agora, tudo tem sua justificativa, tá? E fazendo de uma forma, na melhor maneira possível, democrática a situação. Muito bem, Penha. O Ademir quer falar aí, Ademir? Eu queria fazer um paralelo, tá, desse assunto. O assunto não é exatamente o mesmo, mas é um paralelo importante. Depois volta você. Essa informação que eu vou dar, certo, é uma informação que não está ainda nos fatos, tá? Opa, Mas então, é uma informação importante, tá? Vamos ver. É o seguinte, o PT, certo, o Penha talvez até saiba disso daí, tá? Como diretor de comunicação, né? O PT está pedindo a cassação do mandato do vereador Fernando. Ah, é? Tá. Isso nós não sabíamos também, não. Você Então, sabia, Luciano? Não. É uma notícia... Eu até estranho que ela não tenha vazado, entendeu? Tá? E a gente está querendo fazer essa comunicação aqui no seu programa, pela audiência que tem, etc. e tal, tá? E é claro que é um direito que o PT tem, ele está exercendo o direito dele, tá? Não como partido, mas como suplente depois, tá? E o que a gente... Quem assumiria a vaga do Fernando? Dentro do... Não, a informação que a gente tem, que a primeira suplente é a que está ocupando o lugar do Toninho, Isso, né? daí Que é a segunda, o que segundo é é a o professora Tora. Marilena Nilman. O segundo eu acho que é o Tora, a informação Tora. que eu tenho, tá? Que é Célio Raimundo Gomes de Carvalho, tá? Tá, correto. Tá. E esse pedido foi feito, tá? E se o vereador, para isso daí, o PT ajustou uma banca de advogados, tá? Uma banca, a banca mais famosa da região, tá? Então, subentende-se também que tem um certo custo essa banca, né, para fazer essa petição, né, tá? E se o vereador, através do seu advogado, que eu também não sei quem é só ele que está tratando o assunto dele mesmo, não tivesse já feito a defesa e protocolado em São Paulo, já estava cassado, tá? Então, o PT, fazendo um paralelo, né, com a demissão do Marcelo, o PT, no meu modo de ver, ele está, digamos que, tentando aparar as arestas, aparar todas as arestas para poder administrar e exercer, certo, a campanha política que se avizinha, né, assim mais tranquilo, tá? Então, o que acontece é o seguinte, tá? Você na TV, televisão. Ele quer ver lá. O vereador Fernando, ele foi eleito com mais de 2.000 votos, tá? E a informação que eu tenho é que ele levou, junto com ele, com a eleição dele, um vereador e mais alguma coisinha na sobra, tá? E, então, é bom que o povo de Votorantim, quer dizer, através da TVV, fique sabendo disso daí, tá? Que o PT quer de volta o mandato. E o senhor acha que demora quanto tempo todo esse processo? Informações, assim, extraoficiais, certo? Aí a gente são, né? O prefeito disse que logo, tá? Ele não especificou prazo. Mas é o prefeito que define? Não é. Ele é o que os advogados dele falaram para ele. Ah, entendi. Tá? Então, quem está entrando com o pedido é o prefeito, não é o PT? Não, nós não sabemos. Tá. Nós não sabemos. Eu não sei. Tá? Eu acredito até que seja... É o partido, né? É o partido... E o prefeito faz parte do partido. Faz parte do partido, né? Tá. Claro que não ia fazer isso daí Agora, sem a concordância claro que cortar na própria carne às vezes dói, né? Mas, pela legislação, o mandato é do partido e não daquele que venceu as eleições. Correto? Não, na verdade, isso daí é bastante discutível, né? Tem casos que, a maioria dos casos, não perdeu o mandato. Porque no recurso,
sempre permaneceu com o mandato, entendeu? Porque tem uma série de variáveis. O Fernando, na verdade, ele foi muito discriminado dentro do partido. Tá? Então, o que acontece? Ele tem as defesas dele. Agora, o tá? Partido dos Trabalhadores, quando é questionado sobre essa discriminação, a pergunta que vem, por que demorou tanto para deixar o partido? Né? Essa era... Não, mas exatamente. O que ele fala para mim é o seguinte, Wellington, se ele tinha pretensão de ser pré-candidato a prefeito, e tem, porque ele está manifestando essa pretensão cada vez mais consistente, tá? Tem prazo, não adianta. Tá? O caso do SAI, tá? Por que ele votou a favor do SAI? Tá? Por que ele votou a favor do SAI? Porque naquele caso lá, tá? O PT fechou questão. Se ele não vota se ele não vota com o prefeito no projeto do SAI, no outro dia o PT expulsava ele e cassava o mandato dele. E ele perdia o mandato claramente. Por quê? Porque ele foi expulso porque ele contrariou uma ação de fechamento de questão do partido. E nisso daí o PT é um partido rigoroso. Eu não estou questionando se estão certo ou estão errado, entendeu? Ele é assim mesmo, tá? E isso daí existe inúmeros exemplos, né? Tá? A nível federal, etc. E tal, tá? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, nós não estamos questionando o fato de eles pedirem, tá? A gente está simplesmente comunicando à população que o vereador, eventualmente, pode perder o mandato. Tá? Pode perder o mandato. Está se defendendo, os debates vão nos tribunais. Tá? Então, mas olha, uma notícia que vem de primeira mão, que realmente acho que isso daí foi debatido hoje à tarde, e nós chegamos à conclusão que a gente devia colocar isso daqui, porque senão uma coisa começa a vazar espremidinha, entendeu? Então, na verdade, a gente está dizendo com todas as letras que ele foi acionado, foi notificado, e o advogado dele já recorreu, já protocolou, certo, o recurso. Está em segunda instância agora ou não? Não, primeira. Está em primeira. Vai até agora, terceira? Aí... Ok. A gente espera que fique que passe, né? Que passe depois. É verdade. Se depender da justiça brasileira, né? Mas ele está sendo uma vítima do processo, né? Uma vítima do processo de querer cumprir digamos, a sina dele de ser prefeito, como o pai foi, né? Então, realmente, alguma coisa pode perder. Muito bem, olha só, você que está em casa tinha essa informação que o vereador Fernando pode perder o seu mandato, seu cargo de vereador, em função de ter saído do PT e ido para o DEM, e a vaga, segundo a lei eleitoral, ela é do partido e não da pessoa que venceu as eleições. Luciana, tem Câmara Municipal ainda aí? Wellington, falar? Eu gostaria só, saber se o Penha sabia dessa informação, como ele é secretário de comunicação. Penha, você quer de volta Sem problema, Wellington. Sem problema. Mas olha, tu quer de volta a vaga de vereador? Olha, isso, Wellington, é bastante, vamos dizer assim, para alguns controversas. Para outros, é uma questão polêmica, vamos assim dizer. A situação é polêmica. E na sua opinião? Na minha opinião. Tá? A vaga é do Fernando ou é do partido? O que diz a lei? Que é do partido. Então, ponto final dessa situação. Então, ponto final. Agora, o partido, ele está certo ou ele está errado se ele não buscar aquilo que é de direito dele? Está errado ou está certo? Aí fica com a questão de cada um. Por exemplo, a situação que a gente sempre coloca e traz à tona nos debates, tá? Quando tem a chance de fazer isso. Tem momento que a pessoa é favorável a determinada situação. Tem momento que ela já não é tão favorável assim, ela é quando contrária. Ele convém, né? Tá? Agora, para nós do PT, embora tenha que, às vezes, até cortar na própria pele, mas a gente vai a fundo na questão. E outra, conforme disse o Ademir do Amaral, o Partido dos Trabalhadores, tá? Embora seja um pessoal bem simples, que a gente encontra por aí, estão no dia a dia aí, na cidade, nos bairros, aonde quer que seja, mas é um pessoal de que
a gente procura fazer as coisas com uma questão lógica e uma questão de respeito. E procura fazer aquilo que traga o bem comum para a população. Se é certo, nós vamos trabalhar naquilo que é certo. Agora, quem vai decidir? Você acha que ter a vaga de volta é o bem comum da população? Não é a vontade, vamos dizer assim, certo? Não é a vontade pessoal desse ou daquele vereador. Não é a vontade do nosso presidente, não é a vontade do prefeito, não é a vontade de ninguém. Isso é o que diz a lei. E se nós que somos trabalhadores e que procura fazer com que a lei seja aplicada com justiça, e o grande reclamo que a população tem é de que os vereadores fazem os demandos e não acontece nada. Então, quem vai decidir não é o prefeito, não é o nosso presidente, o Ismael, não é o nosso secretário, quem vai decidir é a justiça. Então, vamos apelar a quem é de direito. Tá? É ele quem vai ter a titularidade de dizer... se der tempo, como disse o Ademir, certo? Se der tempo, vai dizer se fica com esse, fica com ele. Agora, uma outra questão. O Fernando é meu amigo, eu considero o Fernando meu amigo, certo? E algumas coisas que o Fernando coloca, em partes, ele não tem tanta razão assim. O Fernando não foi eleito com a votação própria. Ele não foi eleito com a votação própria dele. O que você quer dizer com isso? Você pode pegar o quociente eleitoral e fazer o cálculo lá. Aqui em Votorantim, não tem o vereador eleito com votação própria, certo? Então, pelo quociente eleitoral do partido? O quociente eleitoral próprio, não tem. Tá? Então, foi eleito com a votação da bancada. Então, vamos... O vereador Fernando teve quantos votos? Ele teve 2098. Isso, tá. Ele foi expressivamente bem votado. Teve alguém que teve mais votos que ele, não? Mas na expressividade da votação dele, ele não teve uma votação própria dele para dizer, não, eu conquistei a minha vaga na Câmara. Então, dependeu... Porque para se fazer um vereador, precisa de quantos votos cada partido? É você pegar o coeficiente eleitoral mas menos... no caso do PT, nessa eleição foi quanto? Só para entender o que você está falando. Agora eu não tenho de claro... 5 mil votos, vai? 5.500 votos e o Fernando teve 2 mil. Não tenho claro, porque se eu for falar, eu vou estar falando... Não, mas só para quem está em casa então, entender. Essa é a situação de que há muita controvérsia. E é outra... A gente, como disse o Ademir, tá? Não, o PT contratou os melhores juristas, o melhor bancada. Quer dizer, a gente procura contratar o melhor, que é para não cometer injustiça, certo? E outra, se você vai enfrentar alguma questão, principalmente uma questão polêmica, você vai trabalhar com os profissionais capacitados. Não adianta você trabalhar com pessoas não qualificadas para a situação. Concordo, viu? Assim que age o PT, certo? E outra, quando fala do Marcão, que o Marcão, ele foi procurar, ele está bem assessorado, ele tem uma assessoria bastante grande, porque internamente no PT nós temos ali que fala as correntes, e cada membro do PT ele tem simpatia com essa ou com aquela, ou trabalha com essa ou com a outra, certo? Normalmente nelas tem sempre as pessoas que se atuam a nível nacional e até internacionalmente que estão ligados a eles ali. Então ele não se vê ingênuo na situação. E nessa vaga do Fernando, tá? Assim que houve essa situação do Fernando ter saído, logicamente o partido vai pleitear a vaga. Quem vai estar assumindo o suplente que está ali. A primeira suplente foi a Marilene Nilma, que assumiu na vaga do Toninho. Logo a seguir, a Marilene Nilma é o nosso companheiro lá, o Célio Raimundo, o Tora, certo? Que é um grande companheiro que a gente tem aí, certo? É uma pena, tá? A gente ter perdido o Fernando como ele perdeu, tá? Que internamente no partido ele não era tão, não quero fazer críticas maiores aqui, certo? Mas ele não era aquela pessoa que trabalhava tanto pela construção do partido. Porque nós que somos do Partido dos Trabalhadores, trabalhamos pela construção do partido e para que o partido atenda às demandas da população. E nós trabalhamos para a questão da nossa organização interna, tá? É coisas que o Fernando, ele não fazia essa situação no dia a dia, ele cuidava do mandato dele, procurava atender a população, sem problema nenhum, é um direito dele. Agora, com relação à construção partidária, aí ele, em parte, deixava a desejar nesse sentido, que era uma reclamação interna, que a gente mesmo falava para ele da situação aí. Não fazendo críticas, foi um ótimo companheiro, meu amigo, certo? Sim. Mas partidariamente, ou se você for falar politicamente,
ninguém é perfeito. Tá? Então, tem-se as falhas e as reclamações vêm. E aí tem que tomar atitude, tem que ter encaminhamento. Penha, e essa atitude foi tomada agora? Agora que a Câmara entra em recesso... Sabendo? Desculpa, Luciano, me perdoe, eu também falo uma coisa e acabo fazendo. Se o Penha estava sabendo dessa notícia que o... Sabia, porque nós fizemos reunião interna para decidir isso. Porque no PT tudo é discutido internamente. Tá? E por que demorou tanto para chegar a essa conclusão, para contratar esses profissionais, para entrar na Justiça? E coincidiu que foi agora no recesso parlamentar? Não é no recesso parlamentar. Não. Isso já ocorreu. Se você perguntar para ele, essa petição já tem o mês já de andamento. Então já faz não foi agora recente. Tá? Então, por exemplo, aí vem aquela questão que politicamente você coloca algumas coisas usando um subterfúgio para te favorecer no seu argumento. Tá? Às vezes não se coloca ela clara como ela é. Então, isso, logo que o Fernando saiu, o PT não foi correndo lá pedir a vaga dele. Esperou ver o posicionamento, analisou, mas discutimos internamente e vimos que é viável. E até em respeito à população, nós temos que respeitar a população. Porque quem elegeu o Fernando, ele não elegeu, tudo bem, ele teve uma expressiva votação, ele tem muitos votos que é rescaldado do próprio pai dele, porque a campanha dele é Fernando, filho do Zeca Padeiro. Ninguém pode esquecer o que é o Zeca Padeiro aqui em Votorantim. Da mesma forma como estamos discutindo aqui agora, a da Fabiola. Todo mundo sabe quem é a Fabiola aqui em Votorantim, certo? Então, o pessoal tem um saldo de voto aí que já vem de antes, tá? A gente não pode ser ingênuo nesse sentido aí. É diferente de uma outra pessoa que desponta em qualquer situação social aí na cidade e vem para a disputa partidária, tá? Então, esse pessoal já tem já carrega consigo já uma reserva, vamos dizer assim, na votação. Nada contra, que é direito de todo mundo, certo? Mas essa situação aí vem aclarar um pouco aquilo que ocorre nos meios políticos. E nem sempre o pessoal traz as claras, coloca-se e fomenta, apimenta a sua linha de raciocínio, certo? Mas, às vezes, não traz uma informação bem concreta do que é a realidade. Agora, se nós estamos trabalhando pelo bem comum, é trazer, de fato, a informação para o eleitor, para o contribuinte, porque quando você vota para alguém, essa questão da política está mexendo no bolso das pessoas, que são os que contribuem. Tá? Ok. Ô Penha, se o vereador Fernando não anunciasse que é pré-candidato a prefeito e fosse concorrer novamente a vereador, a decisão do partido de entrar com esse processo de ter o mandato seria o mesmo? Olha, na discussão nossa interna, até nas minhas falas, foi nesse sentido aí, tá? De que, de uma forma ou de outra, certo? E era consenso entre nós e do partido, de que não é cassação ao Fernando, é o direito à vaga, de que é um instrumento de trabalho do partido dentro da Câmara Municipal. É nessa linha que nós vemos, tá? E outra, tem diferença de pessoa para pessoa. Tá? Tem diferença de pessoa para pessoa, que cada um tem a sua capacidade, cada um tem a sua aptidão, cada um tem seu ponto de vista, certo? Mas, queira ou não, para o partido é importante. Se o partido aceitou aquelas pessoas para elas saírem fazendo campanha em nome dele, e as pessoas não fizeram campanha em nome próprio, também fizeram a campanha em nome do próprio partido, certo? Então, aquela questão, tem o bônus e também tem o ônus, tá? A gente tem que estar sempre na situação. E na política, é aquela questão de você estar sempre caminhando no fio da navalha, tá? Ou você vai para um lado ou para o outro, mas você tem que tomar partido, não tem como você fugir disso. Você, muito bem. Agora, você que está em casa, poderia dar sua opinião também, ligando e dizendo aqui para nós o que você acha dessa notícia em primeira mão, eu acredito, que eu não vi nenhum outro veículo de comunicação, que o Partido dos Trabalhadores está pedindo o mandato do vereador Fernando, né? E com isso sairia o Fernando e entraria o outro candidato que teve o segundo suplente, na verdade, que a Marilena era a primeira, o segundo suplente. Então, a sua opinião também para nós é muito importante, né? O que você acha disso? O PT está correto em usar a lei e buscar aquilo que lhe pertence ou não?
por favor, ligue e dê a sua opinião. Luciana, tem mais assuntos sobre Câmara Municipal? Tem. Na quarta-feira aconteceu uma sessão extraordinária. A imprensa O que é uma sessão extraordinária uma sessão e por extraordinária, que não aconteceu na segunda? É uma sessão que é feita em caráter de urgência, geralmente a pedido do prefeito. Em Votorantim, as sessões extraordinárias não geram ônus, ou seja, pagamento aos vereadores, como na maioria das cidades acontece. Em Votorantim não acontece mais isso, é bom salientar, porque muita gente pensa que cada sessão gera mais pagamento e aqui já não é mais assim. Mas aconteceu essa sessão na quarta-feira, a imprensa tomou ciência às 11h50 da manhã, a sessão foi às 2h da tarde, a TV Votorantim esteve presente, a Folha de Votorantim também esteve presente, e era para votar a doação de uma área pública para uma grande empresa farmacêutica. Na sessão, não compareceram os vereadores do PSDB, Fabiola, Bruno e Robson, e nem o vereador do Fernando, que é do DEM. A empresa Gênix Indústria Farmacêutica deve inserir 11 milhões em suas instalações na cidade e gerar 200 empregos, e a área doada está localizada próxima à rodovia Raposo Tavares. Geralmente, historicamente, as sessões extraordinárias que acontecem na Câmara, o ano passado também aconteceu uma no fim do ano, elas duram 5 minutos, mas desta vez durou 40 minutos. Acredito a possibilidade, é o que a gente ouve até dos próprios vereadores, que é porque os meios de comunicação estão ali acompanhando, então os vereadores sentem-se mais ouvidos. A TV Votorantim, inclusive, gravou toda a sessão e exibiu aqui no mesmo dia à noite, para que a população tomasse ciência. Os vereadores que fizeram uso da palavra, a maioria deles, aliás, disseram a importância da vinda dessa empresa para a cidade e a questão desta área, que é uma área que historicamente também já foi doada a outras empresas. Para uma empresa não deu certo, então o contrato foi reincidido porque existe uma nova legislação que não existia há 30 anos, por exemplo, quando a lei deixou, por exemplo, que a área da SAMU, da Splice fosse doada e posteriormente ficasse para sempre, né, de vez com os proprietários. Hoje já não é mais assim, hoje é feita a doação, mas a empresa tem umas regras que elas têm que cumprir, tem metas que elas têm que alcançar. Caso isso não ocorra, essa área tem que voltar para a prefeitura. Então, historicamente, essa área uma vez já voltou e uma segunda vez também foi doada a uma outra empresa. Porém, a empresa, no momento em que foi fazer o projeto da instalação, ela percebeu que os seus caminhões não conseguiriam acessar a empresa, uma vez que a via de acesso ali é pela ViaOeste, e a ViaOeste não facilitaria o acesso a esses caminhões. Então, os vereadores explanaram isso na tribuna, explicaram a questão da área, explicaram que essa empresa realmente é muito importante aqui para a cidade, que vai gerar cerca de 200 empregos, vai inserir aí 11 milhões nas suas instalações. É uma empresa conceituada, né? E ainda aproveitaram para alfinetar os vereadores que não compareceram na sessão. Principalmente para isso utilizaram a tribuna. Para dizer que se os vereadores que deveriam comparecer, nem que fosse para votar contra o projeto. A Folha de Votorantim publicou uma matéria na quinta-feira falando exatamente o que os vereadores falaram na tribuna, que os vereadores que não compareceram deveriam ter ido, principalmente porque são representantes do povo e teriam que manifestar suas opiniões. A vereadora Fabiola é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que era uma das comissões que tinha que dar um parecer para esse projeto. E o parecer que ela assinou enquanto presidente é que ela não teve tempo hábil para estudar aquele projeto, pois veio em forma de urgência, em caráter de urgência, e sem tempo adequado para o estudo. Então, ela deixava para que os vereadores decidissem o que queriam.
Não sabemos se a bancada do PSDB era contra ou é a favor, porque eles não compareceram. Após a sessão, eu fui ao corredor dos vereadores e nenhum dos 3 vereadores estavam lá, inclusive o repórter da Folha de Votorantim entrou em cada gabinete, eu estava próximo a ele e ouvi de todos os assessores comentando que os vereadores não estavam. O vereador Fernando entrou em contato comigo ontem para dizer que ele já fez uma carta, que ele vai enviar à Folha de Votorantim, que ele já havia marcado um compromisso há 2 meses para a mesma data, era inadiável, que foi a primeira vez que ele faltou de uma sessão em todos os anos, há 7 anos, se eu não me engano, que ele é vereador. O que isso não significa que ele é contra o projeto e nem que ele é a favor, até porque realmente o projeto veio em cima da hora, não deu tempo de avaliar, mas que em momento algum ele disse que era contra esse projeto, que conforme os vereadores que usaram a tribuna deram a entender. Enfim, provavelmente, né, eu não posso afirmar, mas talvez essa nota de esclarecimento do vereador Fernando saia publicado amanhã na Folha de Votorantim. Vamos perguntar para o João, se ele sabe por que os vereadores do PSDB não foram lá na doação da área? Vamos perguntar, claro, João, inclusive... A gente fala em tom de brincadeira, você não tem responsabilidade sobre a agenda dos vereadores, né? Mas você sabe os motivos que... Olha, Wellington, na verdade, esse projeto, se eu não me engano, foi lido na segunda-feira. E agora, não, foi na segunda, foi lido o projeto. E, na verdade, eu não sei o que deu dos vereadores não comparecer na sessão, porque a Fabíola nunca falta, né? Só que foi uma sessão muito rápida, 48 horas... Foi 48 horas a convocar a extraordinária, deve ser porque não deu tempo mesmo de fazer uma avaliação melhor, estudar melhor, porque é um negócio muito sério, uma doação de uma área, que ninguém é contra a doação de área para uma indústria, imaginem, que vai aumentar a arrecadação do município, vai trazer emprego, mas tem que fazer uma avaliação bem feita. Agora, eu não sei, foi devido ao prazo curto, creio que tenha sido isso aí. O único que eu sei é isso aí. Tá bom, então. Luciana, vamos para um intervalo, daí a gente volta. Pois não, Ademir? Desse assunto eu tenho algumas considerações. Eu tenho algumas considerações desse assunto. Pois não, vamos lá. Inclusive a carta do Fernando de direito de resposta, explicando o porquê, etc. Ele não esteve lá. Ele não esteve lá. Mas acredito que eu resumi mais ou menos aquele... o ponto principal aí é o seguinte, ele disse que foi comunicado da sessão extraordinária às 15h30 de terça-feira, do dia 13/12, nas suas salas de menos de 24 horas de antecedência, como determina o regimento interno da casa. Então, já estava definido... Quando se fala em extraordinária, não costuma ser assim? É por isso que chama-se extraordinária? Se fosse com uma semana de antecedência, não seria... Mas aí que está, Wellington. Eu não posso afirmar coisa que eu não conheço, certo? Eu não conheço o regimento da Câmara, não posso dizer. Ele está afirmando aqui que o regimento, o que eu entendo aqui da leitura, que o regimento diz que tinha que ter pelo menos 24 horas Então, o que acontece, certo? Vamos resumir o fato político, tá? É que nem o Penha fala, é política, tá? Cada um vai procurar o seu meandro, tá? Realmente não interessa para a situação, para o prefeito, tá? Que os vereadores da oposição, e hoje eu considero o Fernando oposição, hoje ainda sendo caçado, muito mais ainda, certo? Então, o que acontece? Eles não têm acesso, certo? A dados que ele possa balizar os seus votos, entendeu? Ele não tem isso daí. Então, ele vai votar no escuro. Na verdade, é o seguinte, eu vou falar de uma coisa que eu conheço, o projeto do SAI. Quando entrou para ser lido às 6 horas da tarde, sem ninguém saber, em 10 minutos, eu cheguei na Câmara às 6h12, o projeto eu tinha acabado de ler, entendeu? Realmente, infelizmente, eu vou dizer uma coisa aqui que... os vereadores da situação podem até me questionar, entendeu? Mas nem eles acho que sabem disso daqui, entendeu? O negócio entra assim meio pela goela abaixo, entendeu? Tá? Então, vem do prefeito e... Tá. Então, o Fernando está se defendendo, espero que a Folha realmente publique o direito de resposta dele. Perfeito.
Bom, a gente vai para um intervalo, né? Que nós estamos aqui falando e não paramos nem um minutinho ainda, né? Quero mandar um grande abraço para o Zé Maria Valério, para a Marta, a companheira dele, que está com um empreendimento novo aqui na cidade, e a TV Votorantim está dando todo o apoio, né? Até porque aonde o Zé Maria põe a mão, vira ouro, né? E a gente tem certeza que o salão da Marta vai ser um sucesso. Então, a gente vai para um intervalinho. Aliás, um dos nossos sorteios hoje aqui é justamente uma escova, né, Luciana? Escova mais chapinha. Uma escova mais chapinha lá no salão da Marta. A gente vai para um intervalinho e a gente já volta. A Luciana vai estar lendo aqui todos vocês que ligaram, deram suas opiniões ou está mandando um abraço. Então, não saia daí, a gente já volta. Realce a sua beleza. Marta Moraes Aesthetic Hair tem tudo para deixar você irresistível. Manicure e pedicure, cortes masculino e feminino, hidratação, tinturas, luzes, progressiva, plástica capilar, queratinização, selagem, maquiagem, limpeza de pele, design de sobrancelhas, drenagem linfática, massagem modeladora, banho de lua, depilação e pacote especial para o dia de noiva. Marta Moraes Aesthetic Hair, Rua Afonso Furtado 74, Dominguinho. Fone 3343-2160. Fone 3343-2160. Marta Moraes, um passo a mais na sua beleza. Super promoção Priscila Magazine. Ofertas de arrasar com preços que você vai adorar. Um novo setor exclusivo com ofertas especiais de tapetes, cortinas, presentes. Aproveite agora as promoções de final de ano. Uma completa variedade de roupas masculina, feminina e infantil. Pagamento fácil, com crediário próprio e parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Priscila Magazine. Uma loja completa para você e sua família. Avenida 31 de Março, 556. Centro Votorantim. 15-3243-2445 e 3247-7722. Precisando de trajes? Não perca o seu tempo. Conheça a Renata Locações de Trajes. Lá você encontra os melhores trajes masculinos e femininos para casamentos e festas em geral. Aluguel de ternos e vestidos para festas por apenas R$50. E para você que vai se casar, a Renata tem diversos vestidos com preços super acessíveis. Além de vestidos de noivas, locamos ternos, roupas para daminhas e pajens. A Renata aluga também roupas para festas de 15 anos e até a roupa para o seu príncipe encantado. Renata Locações de Trajes. TV Votorantim, Canal 10, 2012. Aguardem. Nova programação, mais qualidade, muitas surpresas. Novos apresentadores, totalmente reformulada, mais divertida, mais prêmios. A voz do votorantinense estará mais ativa em 2012. A TV comunitária mais assistida do Brasil vai mudar. Aguardem. Especial de Natal TV Votorantim. 10 horas ao vivo no canal que é 10. Dia 23 de dezembro, das 9 da manhã às 7 da noite. Dos estúdios e Galeria 677 na 31 de março. Programação ao vivo, reflexão, mensagens, entrevistas, a comunidade, autoridades, celebridades, uma confraternização da TV e das pessoas que fazem a TV comunitária uma das mais assistidas de todo o país. Sorteio de 30 prêmios durante todo o dia. Especial de Natal TV Votorantim. Mais um dia da TVV pra ficar na história e em nossa memória. Sorvetes Natuais. Esse sabor é massa.
Ganhe mais dinheiro. Solicite freezer Natuais. Seja um revendedor Natuais. Ligue. Conheça mais os sorvetes Natuais no site www.natuais.com.br. Amamos o que fazemos. Marcha para Jesus, Votorantim, dia 17 de dezembro, sábado, às 15h30, na Avenida 31 de Março. Início, concentração na Prefeitura. Participação especial, DJ Alpiste. Se você não me conhece, não vou me apresentar. Shows com as melhores bandas gospel da região. Venha louvar o Rei dos Reis. Realização Conselho de Pastores de Votorantim. Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Grand Company Dance, Ney Lima, apresenta o espetáculo Transparência, com participação especial de escolas convidadas. Silvia Laís Balé, Gatunos Crew Break Dance, Balé Gislene Modesto e outros. Dias 22 e 23 de dezembro, a partir das 7h30 da noite, no Auditório Francisco Beranger, Votorantim. Entrada 1 litro de leite. Informações, ligue 3343-5569. Voltamos com o programa Debate dos Fatos. Agradecemos por você ficar aí nos aguardando, o nosso retorno, né? Lembrando que você também é o nosso convidado para debater, para deixar a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos tratando aqui hoje. E você que ligar, que participar, ainda vai concorrer a vários prêmios nesta noite. Vamos sortear um presente, que é um vale-presente da Priscila Magazine, no valor de R$50. Uma gravata da Renata Locações de Trajes, uma pizza da Simone Pizzas, uma dúzia de sorvetes Natuais e uma escova mais chapinha da Static Hair, lá no bairro Dominguinho, que está sendo inaugurada agora recentemente, que o Wellington já comentou aqui, na rua Afonso Furtado, número 74. Bom, agora nós temos aqui um monte de gente que ligou, que deixou suas opiniões, que mandou um abraço. Então, antecipadamente, eu já agradeço a todos vocês que ligam, que demonstram carinho por nós, que é por vocês que nós estamos aqui, que nós preparamos esse programa também com muito carinho. Então, olha só, vamos começar aqui com a Camila Oliveira, do Jardim Archila. Ela diz: estamos torcendo pelo Fernando. Tá aqui a opinião da Camila. A Glenda Forte Martins, do Jardim São Lucas. Parabéns ao programa. E ela diz: o pessoal do PT está pegando pesado com a Fabiola. Tá aqui a opinião da Glenda. Reginaldo Ribeiro de Lima, do Mirante dos OVNIs, manda abraço a todos nós. O José Costa, Zelão, do Jardim Paulista. Abraços ao Wellington, a Luciana